Posso projetar? Pode, fique à vontade, Alisson, e a partir do momento que você começar, né, já que já são quase 10h40, são 10h43, aí você terá os seus 15 minutos e depois aí nós conversaremos alguma coisa em relação à sua apresentação, tá? Tudo bem. E nós ficaremos com o microfone mutado, só nossa imagem ficará apresentada para você. Tá, joia. Eu queria só saber se a projeção iniciou. Ela iniciou, mas ela não está no modo apresentação ainda, tá? Ela aparece aqui, mas só precisa... Isso, agora está perfeito. Tá, joia? Posso iniciar o tempo aqui? Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Alisson Duarte, eu sou engenheiro geólogo e sou aluno do Prof. Água da Unifei, campus Itabira. O tema do meu trabalho é resiliência dos recursos hídricos em áreas atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Tenho como orientador o professor doutor José Augusto Costa Gonçalves e como co-orientadora a professora doutora Ana Carolina Vasques Freitas. Minha linha de pesquisa é planejamento e gestão de recursos hídricos. Então, começando aqui pela introdução, a natureza e aplicabilidade do problema. Esse problema, ele teve uma repercussão mundial, então acredito que todos tenham acompanhado, né? Ele se inicia em 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Essa barragem, ela comportava cerca de 12 milhões de metros cúbicos de minério de ferro, da mineradora, e eles se desprenderam da barragem, atingindo primeiramente o Ribeirão Ferro Carvão, ali a mina Córrego do Feijão, né? E posteriormente o rio Paraopeba, que é o principal rio da bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Esse rio, ele era a principal fonte de captação de água superficial de diversos municípios, anteriormente ao rompimento. E com o rompimento foram interrompidas essas captações e a população teve que buscar alternativas para suprir essa demanda, né, da bacia. Os impactos foram diversos, tanto ambientais, sociais, políticos, e a hipótese aqui levantada é que esse sedimento que ainda se encontra alocado na calha do rio, ele continua constituindo um risco potencial à qualidade dessas águas. Essa é a principal hipótese levantada. E as justificativas desse trabalho se dão principalmente pela repercussão, né, que esse caso teve, pela magnitude mesmo desse desastre que ocorreu e pela necessidade da população de voltar a captar essas águas do rio Paraopeba. Aqui uma imagem do antes e o depois da mina. Temos aqui uma imagem aérea, né? Ela foi construída com a metodologia de alteamento a montante, que é feito na grande maioria dos casos, com o próprio material, com o próprio rejeito, estão sendo construídos os taludes, né? Que são esses patamares, e após o rompimento, houve a proibição desse método pela Lei 23.291, de 2019, e a Resolução ANM número 13 de 2019, que trazem a necessidade de não mais utilizar esse método, e as barragens que já haviam sido construídas nesse método deveriam ser descaracterizadas e descomissionadas, para perder totalmente essa característica de barragem e ser novamente incorporada ao ambiente. O objetivo aqui, principal, é analisar o processo de resiliência dos recursos hídricos após o rompimento da barragem, a partir do diagnóstico dos parâmetros de qualidade das águas. O que vem a ser, então, essa resiliência? Essa palavrinha-chave do meu trabalho aqui, ela vem do latim, que significa resilire, vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Então, em qual contexto? Quando algum objeto ou algum sistema sofre uma perturbação, ela ter a capacidade de retornar ao estado anterior a essa perturbação. Então, em 1960 surgiu o conceito, em 96 ele foi incorporado à resiliência ecológica, posteriormente socioecológica, e hoje ela abrange vários nichos. Ela
inclusive dos recursos hídricos, que é o que eu venho trazer nesse trabalho. Aqui, como objetivos específicos, esses tópicos que eu coloquei, vem a análise da série histórica do IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Essa série histórica de monitoramento da qualidade da água, ela já existia desde 1997, bem antes do rompimento, e eu peguei esse intervalo de 2000 a 2018 para trabalhar. Vou mostrar o porquê posteriormente também. Vou analisar também, o objetivo é analisar o monitoramento pós-rompimento, para saber as condições posteriores, e, por fim, fazer essa integração dos dados do antes e o depois para a criação do índice de resiliência. Esses são os objetivos. Partindo para os materiais e métodos, inicialmente eu dividi em 5 etapas. A primeira delas, a caracterização da área de estudo, que corresponde à bacia hidrográfica do Rio Paraopeba. Então, nessa etapa, eu já confeccionei 10 mapas, que eu vou falar quais são, falar um pouquinho deles aqui também, mas pela limitação de laudas aqui, vou apresentar somente alguns. Nessa caracterização, eu busco caracterizar tanto o meio físico quanto o biótico. A seleção das estações e parâmetros de qualidade da água. Essa é a outra etapa. Foram selecionadas 8 estações de monitoramento. Hoje existem 15 estações desse ponto do rompimento, onde atinge o Paraopeba, para jusante. Só que somente 8 estações são anteriores ao rompimento. Então, para fazer esse comparativo do antes e depois, eu preciso trabalhar somente com essas estações antigas, para poder fazer justamente esse comparativo. Os parâmetros que eu vou utilizar, a princípio, são o alumínio dissolvido, o chumbo total, cobre dissolvido, ferro dissolvido, manganês total, mercúrio total e a turbidez. Esses parâmetros já estão certos, que eu tenho dados suficientes para utilizá-los, principalmente do monitoramento que foi feito pelo IGAM, né? E existem outros 7 parâmetros que eu estou cotando também de acrescentá-los, porém isso vai ser feito de acordo com a suficiência de dados que eu encontrar. A terceira etapa é a análise das redes de monitoramento pluviométrica e fluviométrica. A ideia é pegar essas estações e tentar sobrepor essas estações para ver se eu consigo alguma resposta em relação à pluviometria, possível mudança no ciclo hidrológico, a fluviometria também com as vazões que são praticadas. A quarta etapa aqui, a análise da qualidade da água, que é o principal do meu trabalho, a partir dessa série histórica e do monitoramento pós-rompimento. Esses materiais que eu coloquei na referência aqui, eles, tanto antes do monitoramento, do rompimento, já havia sido feito monitoramento, já vinha sendo feito, né? E após o rompimento, foram feitos, divulgados vários trabalhos pelo IGAM e por várias outras autarquias também, para tentar trazer esse cenário para a população, para tentar, de fato, entender a situação e fazer essas medidas mitigadoras para a contenção do sedimento. Um detalhe aqui que a série histórica e o monitoramento pós-rompimento, ele foi feito tanto para a água, a qualidade da água, quanto os sedimentos também. Então a análise química foi feita em ambos. E a última etapa aqui é a criação do índice de resiliência. Partindo para os resultados e discussão, os mapas que já foram confeccionados. O primeiro dele, de localização, eu trouxe até pequenininho aqui também, para conseguir limitar aos 10 slides, né? Temos aqui o mapa do Brasil, Minas Gerais, com um zoom na bacia do Paraopeba. Então, nesse zoom, nós observamos aqui o município de Brumadinho, essa coloração marrom aqui, e os sedimentos eles correram nesse sentido aqui, para Jusante, no sentido ao reservatório de Três Marias, em direção a esse reservatório. Foi feito também o mapa de hidrografia, com os principais rios e massas d'água, os biomas. Também foi identificado o Cerrado e Mata Atlântica,
Os climas eu identifiquei no Alto Paraupeba o CWA, no médio CWB, perdão, no alto CWB, médio CWA e no baixo AW. E geomorfologia, nós temos, só um segundo, as depressões do São Francisco, temos planaltos, temos serras, essa compartimentação é bem complexa aqui na bacia. Hidrogeologia, nós temos temos predomínio do domínio cristalino, temos também domínio fissural, poroso, uma quantidade muito pequena de karst. A geologia, eu vou mostrar o mapa, por uma razão específica. Temos também o mapa dos solos, uso e ocupação do solo, com predomínio de pastagem, com 32%, e formação florestal, com 25%. E fiz também o mapa do trajeto percorrido pela lama. Aqui, então, o mapa geológico, tem uma razão específica para eu ter escolhido trazê-lo, porque esses elementos químicos, estou buscando, né, as origens dele, não somente em relação aos sedimentos da barragem, como também uma possível ocorrência natural, em função da geologia local. Nós temos aqui, destacado com essa seta, a formação Cauê, que pertence ao grupo Itabira, supergrupo Minas, que são justamente as formações ferríferas. Está bem nesse local onde a mina ela estava sendo instalada. Temos 44 outras unidades, a partir das quais eu pretendo estudar quais são as rochas que compõem essas unidades, os minerais principais que compõem essas rochas e a química desses minerais. Então, é um trabalho realmente de investigação para buscar esse background da região. Partindo para as considerações finais aqui, das conclusões, existem alguns parâmetros que já se encontravam em desconformidade com o limite estabelecido pela deliberação normativa COPAN CRH 1 de 2008. Essa deliberação ela traz valores orientadores, limites, né, de determinados elementos nas águas. Então, alguns deles já apresentavam, antes mesmo do rompimento, alguns valores superiores, como, por exemplo, o manganês e o alumínio aqui. Então, isso pode ser tanto pela ocorrência natural, quanto por fontes pontuais de contaminação, lançamento de efluentes industriais, diversas formas de contaminação. Alguns parâmetros já alcançaram os valores necessários para serem considerados resilientes em determinadas estações. Então, foram feitas duas comparações aqui. A primeira delas, dos valores anteriores ao rompimento, com a deliberação normativa, para saber quais estavam em desconformidade, e depois o antes e o depois do rompimento, para saber quando esses valores vão retornar aos anteriores ao rompimento. Então, o alumínio, o chumbo, o cobre e o mercúrio são exemplos de elementos químicos de parâmetros que já retornaram em algumas estações a essas condições. A contenção do avanço do rejeito e sua remoção devem continuar sendo executados em paralelo ao monitoramento. Então, o rejeito ele ainda não foi totalmente retirado do Rio Paraupeba, do Ribeirão Ferro Carvão, apesar dos esforços, né? É um trabalho realmente muito complexo mesmo, de acordo com a calha irregular que nós temos ao longo dos trechos. E, por fim, o produto final esperado, que é o índice de resiliência, que vai trazer quais parâmetros que já retornaram, quais não retornaram, e se realmente é possível retornar esse estado de resiliência. É interessante destacar aqui que o meu foco é o índice de resiliência dos recursos hídricos, mas vários outros setores afetados. Então, o índice, ele nada mais é que parâmetros escolhidos para determinado estudo. Ele não consegue abranger tudo, mas ele traz indícios dessa recuperação, dessa resiliência. Partindo para os agradecimentos, eu agradeço. Esse trabalho ele foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Pessoal Superior, CAPES. Agradeço ao Prof. Água, parceria CAPES e ANA,
pelo apoio técnico-científico aportado até o momento, e também aos professores e alunos da turma de 2021, do Profiágua. Fiz questão de trazer os alunos aqui também, porque esse conhecimento compartilhado tem sido muito importante, tanto por parte dos professores quanto dos alunos. E aqui as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação, e é isso. Estou aberto a perguntas, comentários. Muito obrigado, Alisson, pela sua apresentação, né, e pelo seu respeito ao tempo, e também pela sua, né, você está com alguma paciência zen aí, né, para conseguir dominar todo esse movimento que está ao seu lado e conseguir fazer a apresentação, tá? Então, muito bom. Eu vou passar inicialmente a palavra para a professora Lisete para fazer as considerações e depois nós vamos colocar. Tem uma pessoa que entrou agora, Denner, eu não sei se Denner Alves faz parte da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Bom dia, eu recebi o convite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, eu sou da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, sou da Coordenação de Resíduos Sólidos, trabalho na regulação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Eu não sei porque estava aqui marcado para as 11 horas, eu acho que eu entrei um pouco antes, que acho que é a próxima que a gente trata de resíduos, né? Não, tudo bem, mas caso você queira contribuir, fique à vontade, tá? Eu vou passar só a palavra para a professora Elisete, depois você fica à vontade, tá bom, Dani? Professora Elisete, a palavra é sua. Obrigada, Maurício. Bom, parabéns, Alisson, primeiro, pela sua apresentação. Você falou muito bem, você foi muito calmo, falou devagar, foi bastante didático. A sua apresentação me tirou bastante dúvidas em relação ao seu resumo, né? Você trouxe mais informações detalhadas, né, da sua metodologia, que no resumo ficou faltando, né? Então, isso foi muito bom. E também os resultados, né? Que você já apresentou alguma coisa aqui mais detalhada de como que está o resumo. Aí, assim, eu tenho algumas considerações, no caso aqui da sua apresentação e do resumo também, em relação aos objetivos específicos. Porque, assim, o seu objetivo geral, ele está muito claro, né? O que você vai fazer, ele coincide, né? Conversa com o seu título, né? Tá ok. Mas aí, os teus objetivos específicos, isso, ótimo. Aí, eles são etapas da sua metodologia, né? Não é um objetivo específico. Eu acho que é mais uma questão de redação, sabe? Por exemplo, você vai monitorar essa série histórica de 2020, de 2000 a 2018. Para quê? O que você vai obter com isso? Isso é o teu objetivo específico, né? Esse monitoramento é uma etapa da sua metodologia, né? Então, a forma como você escreveu aqui, né, como está aqui, são etapas metodológicas, né? Então, eu sugiro, né, você conversar com o seu orientador e rever melhor, né, como escrever, como definir melhor os objetivos específicos. Eu acredito... Posso só um comentáriozinho? Sim, fica à vontade. Não sei se há esse direito à tréplica, mas talvez faltou aqui um ponto importante, que seria análise. A palavrinha análise aqui fez muita falta, realmente. Por exemplo, análise da série histórica. Como você escreveu, né? A integração dos dados. Integração dos dados é uma etapa metodológica, né? Você vai integrar para quê? Qual é o objetivo, né? Perfeito. Então, isso é o objetivo. Para que você vai fazer isso? Né? Aí é o objetivo específico. Claro. Então, falta ajustar ainda um pouquinho melhor os objetivos específicos, tá? Tá joia. Assim, uma curiosidade também aqui. Em que etapa que você está do teu projeto? Né? Vocês defendem em fevereiro, não é isso? Isso, até fevereiro que nós temos. É o prazo, né? Ok. Como é que está em que etapa que você está da metodologia? Assim? Olha, das 5 etapas, a primeira está... De certa forma, eu já trabalhei cada um desses mapas, eu já fiz a descrição de cada um deles, já tentei
e destrinchando as informações. Então, essa etapa está avançada, porém, eu ainda pretendo acrescentar, por exemplo, algumas estimativas no mapa de solos. Eu tenho já quais solos que eu tenho, mas eu ainda não agrupei alguns, por exemplo, para trazer a porcentagem de cada um deles, falar da diferença de coloração, alguns detalhes assim. Mas essa etapa está bem avançada da caracterização. As estações e os parâmetros. As estações, eu já bati o martelo, são essas mesmas. Detalhe que eu esqueci de falar aqui, que é uma estação a montante e 7 estações a jusante. Não sei se eu falei. E os parâmetros, tem grande chance de realmente eu ficar somente com esses 7. Eu estou com muita vontade de acrescentar, de enriquecer o trabalho com outros parâmetros, mas eu acho que eu vou deixar a desejar nas informações mesmo, que eu não estou conseguindo de outros parâmetros. Então, essas aqui estão avançadas, essas 2 etapas. Essa terceira ainda é a que eu estou mais atrasado, digamos assim. É algo que eu até cogitei de tirar do trabalho, porque eu não julgo essencial. Então, meu orientador, ele até fala que esse trabalho meu, ele como se tivessem 5 trabalhos dentro dele, que dá para fazer, caminhar por várias coisas, né? Tomar vários rumos. Então, talvez essa etapa aqui ela saia do meu trabalho, mas eu ainda vou tentar até o fim trazê-la. A análise também já está bem avançada da série histórica anterior e posterior, e o índice de resiliência eu já vi que é algo que eu vou conseguir trazer para aqueles 7 parâmetros. Então, eu acredito que o trabalho está bem direcionado. É algo que eu estou bem seguro do que está sendo feito, sabe? Sim. Você acho que consegue ter... Bom, você já tem... É bastante dado, né? Então, sim, bastante. Por isso é bom, como você tem muitas etapas, né, na sua metodologia, é interessante você ver, de fato, ó, eu vou conseguir isso, eu já tenho isso, aí em cima do que você já tem, focar e desenvolver, né, e trabalhar em cima do que você já tem, né? Porque, daí a gente tem 3 meses, né? Tem que escrever, A minha qualificação foi dia 22 de julho. Você já qualificou, era outra já qualifiquei também. Tá. Aí, assim, ó, uma outra questão, eu tenho tempo ainda, Maurício? Eu tô falando demais? Tem tempo. Tá. Alisson, porque assim, nós estamos no mestrado profissional, né? Então, o objetivo, o mestrado profissional, ele tem que ter um produto. Quando a gente fala de um produto aqui, é um produto técnico, tecnológico, algo que seja palpável, né? De acordo com uma CAPES nos exige que seja um produto. Como é que você pretende apresentar esse índice de resiliência como produto? Assim, você vai fazer um relatório técnico? Acredito que vai fazer um mapa temático com aonde que estão, né, os diferentes índices de resiliência ao longo da bacia? Como que você vai apresentar isso? Você já tem uma ideia? Sim, porque eu acredito isso é o que resultado, né? Esperado. Sim. Você espera, o índice de resiliência, mas como que você vai apresentar isso como um produto? Entendi. Essa questão que na Unifei eles mais batem nessa tecla, que desde o início a gente tem que ter isso muito claro em mente. Eles falam isso muito com a gente. Talvez realmente o esperado é um relatório seguido de planilhas, de tabelas e planilhas, acaba que tem essa mesma finalidade, né? Um banco de dados. Trazendo realmente esse índice, e para quem que ele seria apresentado? Seria talvez para o próprio IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, inclusive o tempo aqui agora já permite falar um pouquinho, que o mestrado ele já me abriu portas antes mesmo de terminá-lo, porque eu não estava trabalhando na área e hoje eu trabalho no IGAM. Eu comecei em janeiro desse ano, e foi justamente o Prof. Água que me abriu essas portas. Hoje eu trabalho lá com hidrogeologia, e então eu já conheço um pouquinho dessa forma de apresentação de produtos. Então, ele seria direcionado, a priori, para o IGAM e para os comitês de bacia, mas talvez outras autarquias também possam beneficiar desse resultado, desse produto. Bom, parabéns, Alisson, boa pesquisa. Tem muita coisa aí para fazer. Tem sim. Muito dado para analisar. Tem. Maurício?
Obrigado, professora Elisete, pelas considerações, tá? Eu achei que ela deu uma boa limpada no que eu ia falar, então, obrigado, professora Elisete. Eu vou colocar só alguns pontos aqui, Alisson. Claro. Primeiro, você fala muito bem, né? Seu português é correto, isso é muito bom. Você fala claramente, sua apresentação ficou muito limpa, isso é muito bom, muito positivo, tá? Seu trabalho muito grande, tá? E eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado para não se perder no caminho e, né, e derivar, sair pela tangente, né? Então, eu acho que o seu trabalho tem que tomar esse cuidado. Ainda bem que você está no IGAM, então os dados você consegue, porque eu tenho medo, se você não estivesse no IGAM, talvez você não conseguisse acesso a esses dados, ou tivesse um tempo longo, então você estar aí é bom, positivo. E a minha pergunta vai ao produto final. Alisson, eu, assim, quando eu penso num índice, né, na minha cabeça vem um número. Vem o índice de estado trófico, vem o IQA, vem o índice de qualidade de aterro sanitário, vem um valor, saca? É isso, na minha cabeça é isso. Seria esse o objetivo de vocês? Ter alguma coisa assim, ó, de tanto a tanto está ruim, de tanto a tanto está bom? Isso. Seria essa linha, porque, como você não apresentou, né? Mas você já passou pela qualificação, então você deve ter isso aí já em mente ou descrito em algum lugar. Tem sim. Na qualificação até trouxe uma tabela em que eu apresento alguns resultados realmente numéricos. Por exemplo, são de fato valores que eu pretendo apresentar. Eu tenho esses e esses parâmetros, o valor considerado, o valor almejado para se alcançar é esse, para cada um desses parâmetros. Então, em cada uma das estações, quais índices já foram atingidos, quais valores já foram atingidos, para que esses valores, essa chegada a esses valores, ajude a compor o sistema como um todo. Claro que os impactos passam por várias áreas, por exemplo, as perdas humanas foram 308, isso nunca vai ser recuperado. Não. Então, o foco nos recursos hídricos mesmo, para trazer esses valores mesmo. Não, porque e aí o seu trabalho, eu acho que ele é o pontapé inicial para outros, né? Porque depois eu posso vir com outros trabalhos da parte biótica e fazer outros índices serem acoplados ao seu, tá? A minha outra pergunta seria, você consegue, você falou que já tinha alguns índices, né, de alguns componentes que já estavam com problemas antes. Você consegue segmentar, falar e separar isso? Olha, antes estava assim, e isso aí não entra no cálculo, você consegue ter essa noção de como fazer isso, ou vai ficar um pouco difícil você ter o seu zero, que já tinha problemas, e você tem um valor novo agora? Entendi. Eu vou pegar como exemplo, vou até ver se eu entendi mesmo a pergunta. Nesse slide mesmo, o manganês e o alumínio, eles já se encontravam em valores elevados. Isso, assim. Pode ser, esses mesmos. O alumínio, por exemplo, o tipo de solo que nós temos predominante, que é o latossolo, ele é rico em alumínio. Então, pode ser que ele tenha uma influência natural, uma ocorrência natural, e não uma ação em relação a uma ação antrópica, né? Mas eu, de fato, pretendo buscar, é um trabalho de investigação mesmo, o que veio da barragem, o que vem da geologia e outras fontes de contaminação. Não, seria isso, porque de repente você está contaminando o dado com um valor que já pré-existia, e é um valor natural, entendeu? Então, a minha preocupação é essa, que o seu índice consiga separar isso, ou que você consiga ter esse discernimento na hora de você colocar os dados, para que eles não sejam contaminados, e uma coisa que realmente não aconteceu por conta da barragem, mas já era pré-existente. Entendeu? Isso é o que eu pretendo mesmo. É difícil, mas é uma sugestão que você... E até na pior das hipóteses, né, se você não conseguir separar isso, existe a possibilidade de você, de repente, não trabalhar com esse índice, tá? E falar assim, esse índice aqui ele foi difícil, então você pode, numa suposição, não trabalhar com esse índice, tá? Isso aí são, né, para você não, né, ficar com esse dado viciado antes de você chegar ao seu resultado final. Tá bom, Alisson? Entendi. Perfeito. Tá bom? Eu não sei se o Daniel tem alguma consideração, mas ele vai assistir o trabalho do Ranieri, tá? Mas essas seriam as nossas considerações. Daniel, você tem alguma coisa a colocar?
Não, eu não participei da apresentação. Tem um outro colega também da coordenação aqui de resíduos sólidos, que é o Paulo Darosa, e nós vamos participar da próxima apresentação, tá? Tudo bem, então. Então, Alisson, eu agradeço a sua participação aqui, tá? Repito, nós faremos uma síntese do seu trabalho, as nossas considerações, e enviaremos a você, ao seu orientador e ao seu coorientador, tá? Para avaliação e posterior debate e sequência desse trabalho, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, força para continuar e terminar ele, tá? E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. O segundo trabalho, né, que será apresentado é do Raniel Linhares da Silva, tratamento e disposição final de chorume de aterros sanitários, o caso de Brasília. Raniel já está aí. Eu já pode seguir as planilhas, né? Animado. Raniel, muito obrigado pela sua apresentação. Você tem, né, igualmente o Alisson, 15 minutos, depois mais 15 para nós discutirmos, tá bom? Tá. Eu já pode seguir. Bom dia a todos. Eu sou Raniel Linhares, meu orientador é o professor Carlos José Passos. Falar um pouquinho sobre o tratamento e a disposição final do chorume aqui no aterro sanitário de Brasília. Né? Eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em engenharia ambiental, engenharia sanitária, e sou servidor aqui do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que é a autarquia responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos aqui no Distrito Federal. Então, já trabalho na área, já tenho esses dados à minha disposição, e isso vai ficar bem claro aí ao longo da apresentação. O aterro sanitário de Brasília ele foi inaugurado em 2017, né, com a capacidade aí de 720 mil metros quadrados e o recebimento de aproximadamente 813 milhões de toneladas de resíduos. Vou só exemplificar aqui para vocês, esse é o aterro sanitário de Brasília, e como vocês sabem, toda essa deposição de resíduos acaba gerando um chorume, né, que é um problema quando não se tem um aterro sanitário, mas também quando se tem um aterro sanitário é um problema realizar aí o lançamento, tratamento, porque esse chorume é altamente poluente, né? Então, inicialmente, até em termos de planejamento, o que foi que se imaginou? E você vai ficar claro na figura que eu vou mostrar para vocês a seguir. Como o aterro sanitário já foi pensado em ser colocado próximo à estação de tratamento de esgoto, que no caso seria a estação de tratamento de esgoto da CAESB. Então, o aterro sanitário foi criado lá em Samambaia, que é bem próximo, poucos quilômetros da estação de tratamento. Então, seria bem lógico, a logística foi facilitada, né, porque pegava esse chorume no aterro sanitário de Brasília, levava até a estação de tratamento de esgoto da CAESB, que recebe aí o esgoto industrial, comercial, realiza o tratamento e, em seguida, depois desse tratamento, todo esse resíduo é lançado aqui no rio Melchior, que fica nas proximidades também, tanto da estação de tratamento de esgoto, como nas proximidades do aterro. Então, só para exemplificar para vocês, aqui é o aterro sanitário, aqui é a Samambaia, que realiza o tratamento de esgoto doméstico. Então, esse chorume, inicialmente, ele saía do aterro sanitário e ia aqui para a ETA e Samambaia. Acontece que, por volta de julho de 2019, a CAESB falou que não conseguia mais receber esse chorume. Então, isso criou-se um problema de logística, um problema ambiental, que o aterro inicialmente ficou armazenando esse chorume em algumas lagoas, mas quando chove a produção do chorume, o volume de chorume ele é multiplicado por algumas vezes, então isso dificultava muito. Então iniciou-se a contratação da empresa, contratou uma empresa que hoje realiza esse tratamento de chorume aqui no aterro sanitário de Brasília. E a CAESB, obviamente, não recebe mais esse chorume, porque a estação de tratamento de esgoto ela foi planejada para tratar esgoto, basicamente, né? Então, como o chorume ele tem uma carga de matéria orgânica muito alta, DBO muito alto, EQO muito alta, isso acabou, em alguns níveis, danificando aqui as estruturas de tratamento da CAESB. Então, o que é que nós queremos ao longo do trabalho? Primeiro, mostrar todo esse processo de implantação, né? O aterro sanitário de Brasília é um aterro de grandes proporções, de grandes dimensões, então isso dá essa contribuição de como foi esse processo de implantação no aterro, e também mostrar como são esses tipos de tratamento, como esses tipos de tratamento influenciam na qualidade do efluente final, principalmente aqui no caso de Brasília, porque ele é lançado no rio Melchior, né, aí um afluente
do descoberto. Então, todo esse processo nós vamos mostrar custos, processo de operação e também os tipos de tratamento, qual era o tratamento que era empregado pela Caesv quando misturava o chorume ao esgoto e depois lançava no Melchior, e qual é o tratamento aí que é feito pelo SLU, que basicamente também é lançado no Rio Melchior após esse tratamento. Esse estudo está conduzido através de revisão bibliográfica, né, levantamentos documentais, outorgas, são dados do SLU, onde eu trabalho, e do IBRAM e também da Caesv. Então, todos esses levantamentos, análises físico-químicas desses efluentes e também o monitoramento do rio, esses dados foram tabulados e eu faço análises deles ao longo do meu trabalho, para entender a efetividade do tratamento realizado, como é que esse tratamento influencia na qualidade do chorume e também o monitoramento, né, desse efluente quando é lançado no Rio Melchior. Todas as análises são tabuladas, geográficos, estudos comparativos através de estatística descritiva, né, isso analisando sempre os diversos períodos. Primeiro, o período que a Caesv realizava esse tratamento de chorume, depois o período que o SLU realiza tratamento de chorume, e analisando e comparando um pouco esses dados. Para isso, nós utilizamos também o IQA, né, que é o Índice de Qualidade de Água. Pegamos os dados de efluentes tratados de tratamento de esgoto, no período de janeiro de 2017 até janeiro de 2022, vazões, eu vou até mostrar para vocês uma das tabelas que trata da vazão, né, para fazer um comparativo, os dados coletados a montante e a jusante dos pontos de lançamento, né, tanto do lançamento do SLU como do lançamento da Caesv, os dados do efluente bruto, que sai do aterro sanitário de Brasília, a partir do instante que começou a realizar esse tratamento no próprio aterro, e os dados do efluente tratado, essas tabelas também eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação. Então, dentro desse todo processo, nos reunimos com a Caesv, com alguns órgãos aqui de controle e gestão de recursos hídricos de Brasília, para que a gente pudesse entender essa problemática e trazer nossas contribuições. Nós temos, como o Alisson falou, temos também essa preocupação com o produto que nós vamos entregar para a sociedade e para os órgãos de controle e regulação. A primeira tabela aqui, né, no meu trabalho tem diversas tabelas que nós fizemos para fazer análise desses dados. Essa primeira tabela foi basicamente só para entender se, após a interrupção do envio do chorume do aterro sanitário de Brasília para a Caesv, se houve uma alteração de vazão, e nós podemos perceber que não houve alteração de vazão, né? Aproximadamente a média que era 1.355 milhões de metros cúbicos por dia, e essa média permaneceu basicamente inalterada após a interrupção do envio do chorume lá para a Caesv. Essa segunda tabela aqui, e ela é bem interessante, ela mostra os dados do efluente bruto, do chorume, que é hoje tratado no aterro sanitário de Brasília. Então, ele chega lá com a DBO aproximadamente 4.963, e após esse tratamento, ela sai aqui 346. Então, tem um índice de efetividade, qualidade desse tratamento muito grande, da mesma coisa da DQO, 8.551, ela sai, após o tratamento, ele sai aqui com 481,77. Mais alguns dados aqui são os parâmetros na verdade, essa é a mesma planilha que mostra a efetividade desse tratamento e o grau na verdade, o grau de eficiência, né, do tratamento que é empregado no aterro sanitário lá de Brasília. Falei para vocês, 4.063 chega, sai 346, entra 8.551, sai 481. E qual é a conclusão e qual é o produto que nós queremos entregar após todo esse estudo, após todas essas análises? Conhecer e replicar essas práticas de tratamento em diversos aterros e lixões, né, porque ainda em lixões desativados o chorume ele segue sendo uma problemática, porque ele existe um potencial de contaminação muito grande, e além disso, essas conclusões podem ser atreladas ao processo de planejamento de implantação de aterros sanitários no país, visto aí a necessidade de se pensar uma forma ambientalmente segura e sustentável de se realizar o lançamento do efluente. Então, na verdade, a nossa ideia é, com esse trabalho, e um dos produtos finais ser uma cartilha que mostra todo o processo de implantação do aterro, mostra os dois tipos de tratamento que foram empregados até hoje, o tratamento que foi empregado pela Caesv quando recebia o chorume e misturava com o efluente doméstico, e o tratamento que hoje é empregado no SLU, mostrar os custos
desse tratamento, né, como eles se dão, os tipos e os custos, para que no processo de implantação, né, no marco legal de saneamento aí, ele obriga, né, que as cidades tenham aterros sanitários, tem que desativar os lixões ao redor do país. Então, essa cartilha ela vai ter basicamente essa função de orientar as cidades, os estados aí, os governantes, os gestores, a quais seriam os melhores procedimentos, e aqui mostrando a prática de Brasília, que é um aterro de grande porte, como isso foi feito aqui em Brasília, quais os custos disso para facilitar aí nesse processo de implantação e também no processo de seguir esse novo marco legal do saneamento no que diz respeito aos lixões e a implantação de aterros sanitários ao longo do país. Os agradecimentos aqui, o agradecimento padrão, o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES, e também, como o Alisson falou, agradecer aos nossos colegas, os professores, que são muito solícitos aqui, têm dado uma grande contribuição, e também os nossos colegas alunos, tá certo? Algumas das referências de trabalho, essas são só algumas referências, porque são muitas as referências que nós temos utilizado. Eu também já qualifiquei em julho, então nós seguimos aqui caminhando para entregar já e finalizar o processo, o produto final até meados ou fim do ano ou no comecinho de 2023. É isso, agradeço a vocês e estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Ranieri, pela sua apresentação. Eu passarei, né, a palavra, se a professora Elisete me permitir, ao especialista da Ana, o Denner, para ele fazer as considerações iniciais, já que ele chegou aqui para ver esse trabalho, né? Então, Denner, você fique à vontade para fazer seus questionamentos ao Ranieri, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, parabéns pela apresentação. É muito importante esse ponto, né, do tratamento de resíduos, que é dentro da cadeia que nós temos de manejo de resíduos sólidos, acho que é o ponto mais fraco que nós temos, né? A disposição final aí, nós temos um índice, mais que nós temos aí 77% de disposição adequada, nós temos os 23% distribuídos aí em mais de 2.300 municípios, né? Então, assim, vamos falar assim, é um problema que os municípios têm por falta de escala, né? E o aterro de grande porte, ele é uma solução, né? Você reduz os custos. Em relação, aí eu, assim, analisando em relação aos custos, qual que foi o principal motivo que levou, assim, porque inicialmente foi feito um planejamento de utilizar o esgotamento sanitário, né? O sistema de tratamento de esgotamento sanitário. E aí na apresentação, assim, foi apresentada as formas de tratamento que foi utilizada para solução alternativa quando a CAESB encerrou essa forma de receber o efluente, né? Qual foi o principal problema que nesse planejamento aí, que pode ser colocado nessa cartilha, para que nos futuros planejamentos de aterros sanitários, né? Então, assim, nessa cartilha haveria indicação de qual é o melhor modelo? Olha, em quais situações você pode migrar um sistema de tratamento junto com o esgotamento sanitário para reduzir custos, porque, assim, né, diga-se de passagem, o problema do aterro sanitário na maioria dos municípios é custo. Quanto mais a gente conseguir reduzir custo, mais a gente consegue levar essa técnica e o sistema vai para frente, né? Vocês conseguiram chegar a uma conclusão, o porquê que, assim, provavelmente já se tem essa conclusão, mas essa cartilha vai orientar quais são os pontos que podem ser basilares, ou essa dobradinha, esgotamento sanitário e o tratamento de chorume, ela não é viável. E se caso viável, os custos que são reduzidos, eles são significativos a ponto de justificar? Porque aí já entra o segundo ponto, né? Porque não é tão simples arrumar áreas de aterros sanitários próximas às áreas que você vai fazer tratamento de esgotamento sanitário, né? Então, assim, provavelmente são poucos os casos que isso possa acontecer, né? Porque você vai estar mais próximo do curso d'água e tem as questões de risco hidrológico da implantação do aterro. Teria essas informações, foi meio extensa a pergunta, mas tá aí ela, tá? Não, tudo bem. Na verdade, a gente já se encaminha para as conclusões, né? Primeiro, um dos problemas com relação ao chorume ser misturado ao esgoto é porque inicialmente ele era, na verdade, durante esse período que a CAESB, ele era o chorume bruto, né? Então a ideia, né, uma das perspectivas que nós vamos apresentar na cartilha é que ele pode ser realizado um pré-tratamento, né? Então, como nós falamos aqui do aterro sanitário de Brasília, de fato, eu já até trabalhei também na Secretaria de Recursos Hídricos lá do Rio Grande do Norte, e eu vejo essa problemática dos municípios, são municípios muito pequenos, que tentam se organizar em consórcios, mas
mas que existe essa dificuldade de recurso, essa dificuldade de espaço, de fato. Quando se fala nessa proporção, né, em aterros de tamanho de grande porte, por exemplo, uma das alternativas para se misturar o esgoto é que fosse realizado um pré-tratamento, né, no chorume, que aí essa é uma das alternativas que nós vamos apresentar. Ao invés do chorume ele bruto, porque de fato, se eu tenho uma estação de tratamento de esgoto que ela foi pensada para tratar o esgoto, que tem um nível de DBO menor, que tem um nível de matéria orgânica menor, quando chega o chorume lá bruto, com a DBO 20, 30, 40 vezes maior, obviamente que vai danificar essas estruturas. Então, a ideia seria esse pré-tratamento, né, para depois ser misturado ao esgoto, e também aí nós vamos apresentar o outro método, que é o método que é realizado no Aterro Sanitário de Brasília hoje, né, que tem um custo também alto, e apresentar essas alternativas de acordo também com o porte dos municípios. Acho que essa questão do porte dos municípios é um ponto interessante que merece destaque lá na carteira. Obrigado, foi esclarecido. Darosa, acho que está com você. Não sei se o mediador também vai fazer a outra intervenção, mas comigo aqui já terminou, tá? Tá. Eu gostaria de parabenizar aí o Ranieri pela apresentação, pelo trabalho. Acho que vai ser muito interessante mesmo fazer a comparação das duas alternativas, que pelo que eu entendi, o tratamento pela ET, né, do efluente do aterro, ou o tratamento na próprio aterro com lançamento direto no Melchior, né? Eu só me chamou a atenção, assim, eu achei a DBO de lançamento do tratamento do aterro alto, que se mostrou estava 480 DBO, mais ou menos, e a DQO acho que 480, DBO 400, isso aí eu acho que são parâmetros do próprio de esgoto, né? Eu estou achando alto, assim, para lançamento, né? Não se estudou a possibilidade de se devolver a ET após esse tratamento do chorume, e você devolver a ET, já que chega com uma qualidade melhor, né, para que seja feito o tratamento na própria ET, né? Provavelmente no início, quando era o chorume ia direto à ET, deveria ter algum tipo de impacto na própria biota do sistema, no próprio tratamento, né? Poderia estar dando impacto até de matar lá os micro-organismos, né, que fazem a decomposição do esgoto. Então, mas se tivesse um pré-tratamento, será que não resolveria o problema? Não se estudou isso junto à CAESB, sem ter essa possibilidade de lançar diretamente o efluente do tratado do aterro no Melchior? É só um questionamento. Eu acho que seria interessante tratar isso. Essa é uma nesse processo de rediscussão, né, do que fazer com esse chorume. Esse é um dos pontos que está sendo levantado, né, porque na implantação do aterro pega o chorume, leva para a CAESB. Viu que não dava certo pelo nível elevado de DBO, pelo nível elevado de matéria orgânica, e porque a ET, de fato, ela não foi planejada para executar esse serviço. Então, essa é uma das alternativas, realizar esse pré-tratamento, né, e tudo isso vai passar pelo custo, né, se o custo for adequado e conseguir realizar esse pré-tratamento no aterro e depois enviar para a ET sem que danifique as estruturas da ET. Essa é inclusive a alternativa que nos parece mais palatável hoje no momento nesse campo de estudo, tanto no que diz respeito ao estudo para a minha pesquisa, como no estudo aqui, que a gente está sempre nessa perspectiva de contratação e tratamento de chorume aqui no SLU, referente ao aterro sanitário. Tá certo. Não, eu acho que seria a melhor alternativa, já que não é muito volume, né? Se ele chegar na ET com parâmetros de DBO, DQO aceitáveis para o recebimento da ET, é muito melhor você passar para um tratamento na ET, né? Do que lançar o chorume, assim, pré-tratado no rio. Apesar de ser pouco volume, né? Tem uma diluição, mas não é muito aconselhável. Mas é bom. Essa alternativa vai ser boa, na minha opinião. Eu sei porque eu trabalhei no PRODES, a gente avalia muito, assim, o PRODES trabalha com pagamento de resultados, né, e os parâmetros principais DBO, DQO, coliformes fecais,
esses parâmetros são, assim, importantíssimos para o lançamento do AET, né? É o resultado que a AET tem que ter parâmetros bem baixos e a remoção bem alta desses, da matéria orgânica, né? Mas tá bom, tá ficando bacana o seu trabalho, parabéns. Só uma Muito dúvida. obrigado. Sim, Denner. Vou aqui, meu Darosa, porque já que nós estamos trabalhando aqui, o tema é muito interessante, que a gente precisa de muita informação sobre quem está trabalhando na prestação. Sobre recirculação, vocês tiveram, assim, alguma prospecção? Ela reduz custos? Tem questões de viabilidade ou não? Vocês vão tratar nisso nessa cartilha? Porque, assim, quando a gente fala cartilha para município, a gente pensa assim, quais são todas as estratégias possíveis que vai reduzir custos e vai ficar mais claro para aquele cara que está lá na ponta seguinte. Não inventa de fazer recirculação, porque a quantidade de resíduos sua, então, assim, a partir de número de toneladas que compensa ou não fazer a recirculação, essa forma de tratamento, que fica mais fácil para quem recebe a cartilha, olha, meu enquadramento é esse aqui, nesse enquadramento aqui, nessa aglomeração de pessoas que a gente se organizou no consórcio ou individual, a gente tem que ir para essa rota, porque quem tem experiência na área já sabe que é por aqui, para não repetir provavelmente o que aconteceu nesse planejamento aqui, né? Poderia se pensar que realmente um efluente com alta DBO e com alta quantidade de nitrogênio ia dar problema na AET, e provavelmente foi o que aconteceu, e aí, no planejamento do aterro, ter que correr para uma solução individual que, como não foi planejada, você gera um sobrecusto, porque você vai ter que redimensionar a área, outras estruturas, e uma mobilização e demobilização ali dessa obra acaba que pode ficar mais cara que se tivesse incluída no planejamento. Assim, tem essa prospecção, tem esse tipo de informação, e você pode me recomendar o que tem possibilidade, reduz ou não o custo, para a gente também poder repassar essa informação. Na verdade, o custo da recirculação ele é menor, né? Inclusive, isso é feito na URI aqui, que é onde é o antigo lixão de Brasília, que hoje funciona aí a unidade de recebimento de entulho, só que aí os órgãos de controle, eles não estão inclusive o IBRAM tem nos notificado aqui para essa recirculação, para que o chorume ele seja direto enviado para o aterro sanitário, para ser feito o devido tratamento. Então, parar de recircular, que hoje é feita essa recirculação lá na URI, né, porque embora o lixão esteja desativado, ele segue aí gerando chorume, hoje é feita a recirculação, mas aí nós já fomos notificados para que o IBRAM não aceita mais esse tipo de tratamento. Eles de têm tratamento, entre aspas. Sim, né? entendi. Então, assim, nós temos, então, a recirculação, temos uma restrição, então, do órgão regulador ambiental, né? Então, Isso. assim, mas ela, assim, na prática, aí vocês veem benefícios, malefícios, ou ela simplesmente, a opção que vocês têm tratado hoje, ela consegue ter resultados melhores que essa opção? Sim, acho que as opções que nós temos hoje, no nível de eficiência do tratamento, tanto do que era realizado lá pela CAESA, como do que é realizado pelo SLU, ele nos mostra que faz mais sentido realizar o tratamento e depois jogar aí no manancial, no caso do Melchior, né, de classe 4, do que ficar recirculando esse chorume, principalmente numa área muito grande, como é a área do antigo lixão. Você não falou a metodologia, eu creio que deve ter várias lagoas anaeróbias aí, mas assim, você pode só detalhar um pouco o tratamento, que a gente está falando de uma eficiência de mais de 90%, só que assim, a gente tem uma noção do que está tratando, mas qual que é a técnica? Vai que vocês usaram uma técnica diferente, a gente está discutindo aqui sem saber, ela só para complementar, tá? Eles usam diversos, inclusive tem toda uma polêmica aqui no SLU com relação a isso, porque nós contratamos uma empresa para realizar esse tratamento lá, então eles usam algumas lagoas, alguns produtos químicos que fazem esse produto, mas a gente está se aprofundando na especificidade do tratamento, e isso vai estar detalhado no produto que a gente vai entregar também. No que a gente pode detalhar, na verdade, que existem alguns itens aí que estão sobre sigilo comercial, porque é um método novo, então a gente tá com esse cuidado ainda, mas isso vai estar detalhado no produto. Foi o que eu tinha pensado. Eu sei que tem alguma lagoa aí, mas alguma coisa a mais tem. Não deve estar na apresentação por algum motivo. Que deve ser de sigilo comercial. Não, exatamente bem. Isso. Tá, agora eu encerrei de vez aqui, tá, Maurício? Obrigado. Dana. Nós tem outra opção. Outra pergunta. Então tá bom. Eu acho que a gente vai estar contribuindo bastante para o trabalho do Daniel. Obrigado. Obrigado aí, Daniel. Muito obrigado, Denner, Paulo Darós, professor Elisete, já tem alguma consideração? Temos tempo, Maurício? Senão, temos 2 minutos.
Não, assim, eu fui contemplada nas observações. Eu acho que, Ranieri, você foi... a sua apresentação foi muito mais esclarecedora do que o seu resumo. Isso é uma coisa que lá na frente, né, para a sua dissertação, você tem que atentar mais à redação, né, à escrita. Então, você falou muito bem, esclareceu muita coisa, trouxe resultados aqui que no resumo ficou muito aberto, né? Ficou faltando bastante coisa lá. Mas parabéns, eu acho que a sua apresentação já me tirou as dúvidas que eu tinha pelo trabalho, inclusive com o produto, que parabéns, né? É uma boa proposta, né? De produto, eu acho que está bem de acordo com o mestrado profissional mesmo. Tá certo, então. Professor Elisete, muito obrigado. As minhas considerações estarão presentes na ficha, eu não vou, né, me alongar demais agora. Agradeço, Ranieri, pela sua apresentação, foi muito boa, muito obrigado pela sua presença aqui, juntamente com o Denner e Paulo Darós, nas contribuições nesse trabalho, tá certo? Muito obrigado. Eu passarei agora para a última apresentação, que é Jean. Bom dia. Bom dia, Deixa eu pessoal. colocar o nome completo. Jean Marcel Pinto de Alcântara, da Unifei. Isso. Eu vou pedir desculpa a vocês em relação à minha voz. Eu tô com uma gripe muito forte, tô com suspeito de Covid. Então eu vou tentar me esforçar aqui para conseguir tocar aqui, problemas. Tá? Só um minuto. Vocês conseguem já ver meu compartilhamento? Já está compartilhado, está no modo apresentação, fique à vontade, Jean. Ok. Então, meu trabalho é denominado em Análise Hidroespacial da Rede de Monitoramento da Bacia do Rio Itabirito, né? A linha de pesquisa e metodologia para implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Ele tem como o mote mesmo, assim, objetivo, é fazer uma discussão dentro desse contexto da Bacia do Rio Itabirito, que é o principal afluente da Bacia do Rio das Velhas, que é afluente, por sua vez, né, o Rio das Velhas, da Bacia do São Francisco, né? Então, essa Bacia do Rio Itabirito está na cabeceira do Rio das Velhas, né? É uma cabeceira, é uma bacia extremamente complexa do ponto de vista de ocupação do solo, tendo em vista, né, que essa bacia ela é produtora de água, abastecimento à região metropolitana de Belo Horizonte, mas também sofre com diversas pressões e impactos, de pressões antrópicas mesmo, principalmente mineração, ocupação desordenada, etc. Então, assim, na introdução, a gente fala um pouquinho da Bacia do Rio das Velhas, 51 municípios, né? Abarca aí boa parte da região metropolitana de Belo Horizonte, 28% da população de Minas Gerais, alto adensamento, né, populacional, está inserida, né, o Alto Rio das Velhas, inserido no quadrilátero ferrífero, chamado também de quadrilátero aquífero, né, e é a principal região produtora de água para abastecimento público, 60% da região metropolitana de Belo Horizonte. Contudo, há essa dicotomia, né, uma bacia que sofre diversas expansões das atividades econômicas. Então, tem essas dinâmicas territoriais complexas, né, conflitos e vulnerabilidade do ponto de vista hídrico, da segurança hídrica. Por quê? A captação no Rio das Velhas, realizada no Alto Rio, na porção alta, né, do alto curso, ela acontece a fio d'água, não tem um sistema, né, de barramento, né, assim, ela acontece diretamente a fio d'água, então ela está sempre sujeita a qualquer tipo de alteração aí, né, do corpo hídrico, ela está sempre sujeita a questões a montante, né, qualquer alteração a montante prejudica a captação, inclusive nela estão diversas minerações famosas, Vale, Gerdau, né, diversas minerações estão a montante dessa captação, com diversas barragens de rejeito, dentre elas algumas, né, naquela nível de segurança nível 3, né, sem declaração de estabilidade, naquele processo que foi desde o rompimento de Brumadinho. Então, assim, isso tudo é um contexto que traz essa vulnerabilidade, né, e esse ponto de vista da importância da Bacia do Rio Itabirito e do Rio das Velhas, para a Bacia do São Francisco e para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Eu trouxe aqui, então,
vou trazer alguns mapas, né, para vocês se localizarem, né? A bacia do Rio das Velhas, então, aí está na cabeceira do Rio São Francisco, o principal afluente do Rio São Francisco, no Alto São Francisco, né? E aqui, né, nós estamos aqui onde eu estou passando o cursor, é a bacia do Rio Itabirito, né? Aí eu trabalho lá no Comitê da Bacia do Rio das Velhas, e nas discussões do Comitê do Rio das Velhas, a gente tenta descentralizar a gestão participativa e forma-se subcomitês. Então, cada subbacia afluente do Rio das Velhas possui seus conselhos, no mesmo formato de um comitê de bacia, e discutem e debatem questões, né, relativas à gestão dos recursos hídricos. Então, as discussões são muito voltadas à questão da turbidez, a qualidade de água da bacia do Rio Itabirito. O Rio Itabirito é o principal produtor em termos de quantidade de água para o Rio das Velhas, nessa porção alta, consequentemente para o abastecimento público, mas também é o pior rio em qualidade, justamente fruto, né, da uso-ocupação do solo desordenada, diversos empreendimentos a montante, principalmente mineração, indústrias, né, que fazem que a qualidade da água da bacia do Rio Itabirito fique prejudicada. Aí eu trouxe esse mapa aqui, é o mapa da Copasa, onde está a captação aí, né, em Honório Bicalho, e para vocês, né, terem ideia aí, o Rio Itabirito, né, ele tem essa relevância do ponto de vista da captação. Como eu disse, os dados do plano diretor da Bacia do Rio das Velhas indicam que ele é o rio que, em termos de quantidade, né, tem maior produção, mas a qualidade dele sempre vem decaindo ao longo dos anos. Aí, para vocês terem uma ideia, né, o encontro do Rio Itabirito com o Rio das Velhas, a turbidez sempre elevada do Rio Itabirito, inclusive em períodos de estiagem que não está chovendo, o Rio Itabirito sempre apresenta coloração avermelhada, laranjada, da questão de turbidez, e as pessoas do comitê, a população sempre associa a questão da mineração. Mas aí existem diversas discussões a respeito disso, né, no que tange aí também a má conservação das estradas, questão geológica, né? Estamos ali na região dos Itabiritos, né? Então, assim, é uma discussão que permeia o âmbito da gestão lá participativa. Bom, aí nesse sentido, dos materiais métodos, né, eu faço primeiro a caracterização física, né, da bacia, trazendo aí, né, diversos aspectos, clima, pedologia, o panorama do uso e ocupação do solo, trazendo dados secundários. Depois, né, a ideia é fazer uma classificação de uso e ocupação do solo a partir das áreas de contribuição, de cada ponto de monitoramento que existe na bacia. São 6 pontos de monitoramento do IGAN e 1 da ANA. Então, a gente vai segmentar, compartimentar cada bacia dessa, né, e fazer uma análise de uso e ocupação do solo, pegando o ano de 2005 e 2019. Por quê? 2005 do plano diretor. Então, é tentar fazer, né, essa análise do plano diretor mesmo, em termos de como isso pode ter, esse instrumento pode ter influenciado na questão da qualidade da água. Associado a tudo isso, nós vamos pegar esses dados, né, que já está disponível, e trabalhar com a análise de componentes principais, tentando verificar quais variáveis, quais parâmetros explicam a maior variabilidade desses dados. Organizando esses dados, né, fazendo uma estatística descritiva, tentando pontuar também quais nesse período de 2005 a 2019, quais parâmetros ou variáveis, né, que passaram do limite da CONAMA 357, justamente para a gente verificar em cada área de contribuição, então, ou seja, em cada ponto de contribuição, são 7, vão ser feitos mapas e vão ser feitas análises, não é uma análise de correlação, mas sim uma análise comparativa no sentido de verificar o comportamento da qualidade de água durante esse período, né, o comportamento desses dados frente às alterações do uso e ocupação do solo, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação das variações temporais e espaciais dos dados e qualidade da água. Aí, nos resultados de discussões, então, eu trago esse outro fluxo, né, que é a proposta do trabalho, que é fazer essa análise geoespacial da evolução do uso e ocupação do solo, tendo como locus o plano diretor do município de Itabirito, como eu disse, né, pegando aí 2005 a 2019, as duas, né, a primeira versão e a segunda versão, e ver o comportamento da qualidade da água durante esse período, a partir de cada ponto de contribuição dos dados de monitoramento, né? Assim, é possível fazer uma discussão comparativa, considerando as influências do uso e ocupação do solo versus a qualidade da água, né?
por outro lado, para dar uma comprovação, né, mais científica, matemática, né, pretende fazer essa análise descritiva multivariada, né, explicando essa variabilidade temporal e espacial desses dados, considerando também, como eu disse, né, a CONAMA 357, as violações que, porventura, podem ter ocorrido. Né? E aí, assim, verificar os impactos, né, e definição das bacias de contribuição do Rio Itabiruta que apresentam maior criticidade. Ou seja, a gente vai compartimentar para depois juntar tudo numa gestão única e integrada, né? Mas nesse momento vai compartimentar e verificar quais pontos de contribuição, quais subbacias, né, são mais críticas do ponto de vista, né, que teve maior pressão de desocupação do solo, em consequência também, né, pressões, alterações na qualidade da água. Então, vai ser possível ter uma ferramenta, né, de análise, de verificação de quais pontos precisam ser trabalhados no âmbito da gestão de recursos hídricos, com projetos, ações, etc. Bom, a conclusão é nesse sentido, né, que a partir dos resultados obtidos com essa pesquisa, que está alinhada aí com as ODS 6, né, será possível obter uma compreensão da dinâmica territorial da UTE. A UTE, esqueci de falar, no Comitê do Rio das Velhas, é uma unidade de planejamento e gestão, nós chamamos de unidade territorial estratégica, né? Que é uma forma de compartimentação também no âmbito do Comitê do Rio das Velhas, para fazer a gestão. Então, assim, será possível ter uma compreensão dessa dinâmica territorial, né, dessa bacia do Rio Itabiruta. Consequentemente, os reflexos e impactos qualitativos nos recursos hídricos, como um termômetro das pressões antrópicas na bacia. Nesse sentido, será produzido um diagnóstico geoespacial e hídrico de forma setorizada na bacia, considerando individualmente cada área de contribuição dos pontos de monitoramento do poder público, de maneira que apontará as áreas de maior criticidade no território, como produto do objeto de pesquisa. Esse produto também propõe-se aqui elaborar um plano de ação, com ações estruturais e estruturantes, a partir dos resultados que serão produzidos. Esse plano de ação vão trazer diversas ações e proposições para os órgãos públicos trabalharem nos pontos que forem identificados, né, nas áreas de contribuições que forem indicadas com maior criticidade. E os agradecimentos e as referências. Muito obrigado, Jean, pela sua, né, apresentação. Peço desculpas aí, a voz está... Não tem problema, tá? Eu vou aqui passar inicialmente as considerações da professora Elisete, e aí nós vamos conversando um pouco a respeito do seu trabalho, tá? Eu não sei se tem algum especialista aqui da agência, da Ana, para fazer uma consideração, mas inicialmente eu vou passar para a professora Elisete. Muito obrigado, senhor. Obrigada, Maurício. Parabéns, Jean, pela sua apresentação, apesar de você não estar muito bem, mas você falou bem, foi calmo, né? Foi espaçado, foi bastante didático, acho que se apresentou muito bem. E como seus colegas, né, eu reitero também que a sua apresentação foi bem mais esclarecedora do que o seu resumo, né? Vou ficar batendo nessa tecla porque eu sei que vocês tiveram mais tempo, né, para fazer a apresentação e aí colocar mais coisas, o resumo, de repente, vocês tiveram menos tempo para fazer e aí ficou um pouco a desejar, assim, de informações, né, especialmente da sua metodologia. Aqui na apresentação você, né, detalhou melhor o que você vai fazer, colocou o intervalo temporal, que era o que eu ia te perguntar, né? Porque no resumo não estava, eu falei, ele vai fazer, né? Qual é o tempo, né? Então, isso ficou mais claro, então eu tirei bastante dúvida na apresentação. Mas, assim, eu queria saber do teu cronograma, o que você não apresentou resultados ainda, né? Você apresentou resultados esperados, que é o que você ainda pretende obter, né? O que você pretende obter. Mas das etapas da sua pesquisa, o que você já conseguiu fazer, né? O que você já tem de dado, de informação? Sim. Pode falar um pouquinho? Sim, eu já comecei a trabalhar nos mapas de desocupação do solo, né? Eu já consegui obter as imagens, né, de 2005, 2019, pelo... Me chama, gente, desculpa. Eu já obtive as imagens de 2019 e já estou trabalhando no QGIS
nos mapas de desocupação do solo. Também já consegui os dados desse período no IGAN, né, e da ANA, também, né, baixei esses dados. Estou organizando esses dados. Então, são diversas variáveis, então, assim, eu acho que talvez vou dar uma enxugada, né, assim, não trabalhar todas, discutindo isso com o orientador ainda, mas eu estou nessa primeira parte dos mapas de desocupação do solo. Aí espero terminar né, nesse mês, essa questão dos mapas e começar a trabalhar mais efetivamente no software R, que aí vai fazer a análise multivariada, né? Aí depois juntar esses dois. Porque é bastante coisa. É muita coisa. Eu fiquei assustada. Bom, assim, você tem uma bacia, você vai trabalhar cada subbacia, não é isso? Isso. Eu entendi, você vai analisar cada uma e fazer esse comparativo entre elas, né? Isso. Então, é bastante informação. Então, tem que, de repente, de fato, conversar com o seu orientador e filtrar para ver o que você consegue fazer dentro do prazo que você tem, né? As imagens são do Landsat. Sim. Aí, eu gostei, eu acho que o seu produto, né? A sua pesquisa em si, né? Ela vai gerar um produto que condiz, né? Com o estado profissional, e eu acho que é muito importante. Você pensou em fazer mapas, esses mapas também constar nesse seu manual, nesse plano de ação, né? Por exemplo, de cada subbacia, né? Sim. Os índices. Vão constar. Eu acho que os mapas, às vezes, os nossos alunos ignoram um pouco eles como sendo um produto, né? E os mapas temáticos, né? Eles são um produto em si que já é muito importante para a gestão, né? De saber, olha, onde é que está ali essa evolução, né? Você vai mostrar a evolução da desocupação, né? Isso, a ideia é assim mesmo, é tipo pegar, vamos supor, área urbana em 2005 era X, aí em 2009 cresceu tantos %. Em detrimento disso, assim, em comparação a isso, como é que está a questão, vamos dizer, DBO, né? Sim. Essas variáveis que se correlacionam mais com esse tipo de tipologia de uso-ocupação, né? Então, a ideia é fazer esse comparativo mesmo aí. Não é correlação, porque aí teriam testes mais estatísticos, né? Não é muito objeto. Acho que talvez para um futuro, né? Isso. Um outro colega fazer o prosseguimento da pesquisa, acho que seria interessante, mas tem que ver também o que você vai conseguir fazer, né? Porque é bem amplo também. Né? Mas bom, é isso. Parabéns, Jean. Eu passo a palavra para os demais colegas. Eu não sei se tem alguém da ANA. Muito obrigado, professora Elisete. Tá? Se tiver alguém da agência, por favor, se manifestar levantando a mão. Tá? O Jean, desculpa. Eu tenho algumas perguntas. Realmente o resumo na sua apresentação ficou melhor, o seu resumo faltaram algumas informações. Então, você vai ter mapas de 2005 e 2019, parâmetros, né, da resolução CONAMA 3 de 2005, 357/2005 e 2019, você tem esses dados, tá? Qual que é a classe do rio? O Rio Itabirito, a classe, na calha dele é classe 2, mas em algumas pontes, na cabeceira, nas nascentes, é classe 1. Tá, então isso aí tem escrito. O Rio Itabirito, tá. Não, isso é o primeiro passo, senão você vai ficar mapeando, né? E assim, não. Tá. Então, não, tem uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? De Minas Gerais, que já delineou isso, né? Então, tá bom. Então, ele tem classe 1 nas cabeceiras e classe 2 no corpo principal. Enquadramento, né? Enquadramento, beleza. Aí você vai pegar os mapas de 2005, 2019 e comparar alguns parâmetros, possivelmente não todos da 357, porque todos são muito complicados. Sim. Beleza. Pergunta, né, do advogado diabo. E se não derem uma alteração? Tá, assim, é só para... Então, eu elucubrando, isso faz parte da pesquisa. De repente, você chega no final e fala assim, caramba, ficou igual, tá? Não, é essa a pergunta, tá? Pode estar mudado? 90% de chance que sim, mas, de repente, não dá mudanças nos parâmetros que você vai considerar.
Perfeito. Qual que seria a sua linha de atuação? Perfeito. Isso está até na minha dissertação, né, da qualificação. Realmente no prazo, o tamanho também do resumo é complicado, a gente também, às vezes, materializar tudo, mas lá isso está no meu trabalho, que se caso for identificado, né, não foi identificado nenhuma alterações significativas, que for verificado que o comportamento está positivo, entre aspas, né, vamos dizer assim, a gente vamos elaborar, então, um manual, vamos dizer, de boas práticas, como um modelo de gestão da bacia, para servir para outros municípios, para outras bacias. Então, vai ser elaborado esse diagnóstico, né, esse manual, vamos dizer, o plano B, né? Esse manual vai servir como referência de gestão para outras bacias e outros municípios trabalharem nesse processo. A minha proposta lá é essa. Tá, não, beleza, eu concordo com você, porque você tem que participar de uma hipótese, né? E sua hipótese, né? De repente, no meio do caminho, você fala, caramba, exato, as coisas estão bem aqui, então aí você vai parte para a segunda parte, é o plano B. Eu considero perfeitamente factível isso, tá? E eu acho que pode ser, de repente, né? É uma chance muito pequena, mas pode acontecer. Tá? Eu considerei isso. Pode acontecer, né? E aí você vai colocar práticas, né? Boas práticas e tudo mais. Enquanto produto, Jean, eu sei que seu trabalho é muito grande, mas talvez colocar isso, eu não sei se você atua em comitês e tudo mais, mas colocar isso daí, né? O seu trabalho em comitês, colocar os dados que você, né, disponibilizar depois no site do comitê. Porque eu trabalho no comitê do Rio das Velhas. Então, porque você vai ter basicamente o uso e ocupação do solo e como que ele está atuando na classificação, no enquadramento do rio. Se ele está em desconformidade, ou, né, você pode, de repente, até achar e ver que o rio não está mais na classe 2, né? Ou foi para a classe 1 ou foi para a classe 3. Tá? Então, o seu trabalho tem vários desdobramentos. E é importante, e o mais importante é saber como utilizar essas informações, que são informações importantes. Tanto para se ele se mantiver, se ele for rebaixado ou se a classe dele subir, tá? Então é importante ter esse padrão e aí você vai ver se realmente esse uso e ocupação do solo, né, comprometer ou não comprometer a análise da água, tá? Então eu vejo como importante o seu trabalho, um trabalho de base, de colocar essas informações básicas e, mais importante, divulgar isso para a população de maneira fácil e acessível para elas. Eu acho que esses produtos, assim, muitas vezes a gente não valoriza. Eles são muito importantes, né? Principalmente para o pessoal que está na bacia, que eles entendam esses dados que você colocar lá. Não é somente a turbidez, tem mais coisas. A turbidez é o visual e o que está por trás da turbidez, né? Então, eu acho importante, louvável o seu trabalho e que você tenha essa flexibilidade para saber para onde que vai o seu rio, tá? Ou sua bacia. Outra coisa, no final você respondeu o que é UTE. Desde o começo você estava falando, o que é esse raio dessa UTE? E aí no final você colocou, tá? Então, assim, essas informações coloque desde o começo, tá, Jean? Senão a gente fica sem saber, e aí você me respondeu agora aqui na sua apresentação, tá? Mas, novamente, agradeço, tá? Parabéns pelo trabalho, espero que você consiga desenvolver e espero ver esse trabalho, né, posteriormente disponibilizado junto às ferramentas que nós temos para que ele tenha uma aplicabilidade em nível de base, nível de bacia mesmo, que isso é extremamente importante. A gente, às vezes, não valoriza esses trabalhos, são muito importantes, tá? Principalmente para divulgação para as populações da localidade. Tá? Então, fico bem satisfeito com o seu trabalho. Professor Elisete, tem mais alguma consideração? Não, tranquilo, concordo plenamente. Então, tá bom. Acho que é por aí. Fiquei muito feliz com os trabalhos que foram apresentados hoje. Sim, trabalhos muito bons mesmo. Sim, gostei também. Fiquei bem contente em relação a isso. Tá bom? Então, acredito que nós fechamos essa parte da manhã, tá certo? E aí, né, à tarde, teremos a segunda parte, mas não falei com a professora Elisete, falei com outra professora. Então, agradeço o Jean, o Alisson, o Ranieri pelas apresentações e quem esteve aqui até o momento, as Alines, né, que estavam aqui também fazendo essa parte
operacional funcionar. Peço desculpas pelo atraso, tá? E eu agradeço novamente, muito obrigado pela participação e força para continuar e terminar esse trabalho. Tudo bem? Bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, bom dia, até mais, Elisete. Obrigado, até mais. Prazer revê-los. Prazer revê-los. Tchau.